Bom dia! Estamos iniciando mais uma live. Hoje é a live número 30 do Poder do Subconsciente. Boa tarde também, boa noite para quem vai assistir em outros momentos. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje não vim comer o chimarrão, vim com um chazinho. Bom dia! Deixa eu lhe aceitar aqui. Oi, Lucas, bom dia! Bom dia, bom dia. Bom dia! Como tá? Ai, Show. confesso que estou com preguiça hoje. Aqui tá chovendo, uma chuvinha bem gostosa. Não, tá lindo o dia aqui também, mesmo de chuva. Mas tá muito lindo. Nós estava já assim de uma forma apreensiva para essa chuva, porque estava sendo prevista como semana que vem vai ser uma semana inteira de festa aqui, que é a típica semana alemã. Ai, E que daí a delícia! gente pensa, se não chover, a semana vai estar adiando, 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 e semana que vem vai chover. Porque eu penso assim, ninguém é obrigado a participar, né, Flávia? Mas eu vejo o movimento daqueles que fazem acontecer é muito grande. Então, imagina todo esse esforço e começar a chover. Nossa, pensei, dá dó, né, de pensar pelo que eles passam, pelo que eles vivem, que eles fazem, e depois a chuva estragar. Então, eles fecham a rua principal aqui, toda ela, e vai ter um barril de chopp que passa, né? Todo dia, de segunda até sexta. Então, sábado vai ser o encerramento. Mas é a semana inteira. Nossa, e que legal essa interação do pessoal, né? Que legal! Sim, é muito. E como é aqui é o lugar que mais alemão tem, né? Nosso alemão não é esse alemão da Alemanha, né? Que é o alemão forte e o correto. O nosso parece que ele já entrou no segundo nível, não é esse alemão que eles falam, né? Mas aqui é quase 100% a população fala alemão. Interessante. E tu vê, né? Estamos em estados diferentes, em praticamente lados opostos. Eu estou mais para o leste, você para o oeste. E aí, eu estou numa região também alemã. E que interessante isso, né? Aqui também amanheceu chovendo. E eu digo assim, eu já não fico escondendo, eu sou humana, estou com preguicinha. Aí precisei tomar um bom banho. Pensei, não, vou botar uma água nesse corpo, nesse cabelo. Eu adoro dia de chuva. Eu adoro porque tanto para trabalhar eu acho muito introspectivo. Como a gente trabalha com a terapia, a gente volta muito para a gente dias de chuva, porque tu não tem a possibilidade ou a oportunidade de querer correr rua, sabe? De fazer uma caminhada, de fazer. Lógico, quando é todos os dias é puxado, né? Mas assim, de vez em quando, os dias de chuva é muito confortável, é muito bom. Eu gosto, ou estou dentro de casa, arrumando casa, ou fazendo uma coisa para comer. E eu vejo que o maior ato de amor é fazer algo gostoso para comer com a família, né? Eu vejo isso um ato de amor fantástico, porque eu reúno a minha família para estar ali comendo algo saboroso. E como pode? A mesa reúne, realmente ela reúne, né? Bom dia, Lia. Bom dia. E aí eu fico pensando, é, a mesa, por isso que às vezes eu venho comer o chimarrão, porque ele é tão hospitaleiro, ele convida, né, ele diz, vem aqui junto, né, fica junto. E aí, a mesa, então, eu digo assim, nossa, vem aquele quentinho no coração. A Lia também é taurina aqui, minha amiga querida, viu, Regiane? Os taurinos, eu sou cercada de taurinos. Ai, Taurina adora comer, gente. Essa questão de fazer dieta
Nossa, quer castigar? Põe lá uma dieta muito restrita. Daí o taurino, e eu sou uma pessoa assim, preciso de comida gostosa, senão eu mudo muito de humor. Eu sou uma pessoa assim que muda de humor muito rápido, sabe? Então ali é uma questão taurina mesmo. Eu vejo que ali é o meu ponto fraco. Ai, bom, eu gosto, inclusive eu gosto de comida boa e bonita, né? Porque libriano gosta de coisa bonita também. Bom dia, Mara. É, a gente come mesmo com os olhos, né? Primeiro a gente vai lá comprar uma coisa, a primeira coisa é, nossa, a impressão tá bonita, a aparência tá bonita. Se não tá, automaticamente a gente não compra, a gente sempre come primeiro com os olhos. É verdade. E me diz uma coisa, agora só mudando o saco pra mala que você diz, você me vê? Hoje eu te vejo. Hoje eu consigo te ver. Ah! Tu não viu a alegria no meu rostinho? Porque eu vi a Flávia. Ai, Tô foram tentando. quantas lives, Flávia, assim, seguidas que eu não te vi? Acho que foram 3 ou 4, né? Eu acho. Que coisa estranha, parece que a gente volta no tempo do telefone, da discada ainda, né? Que a pessoa não se vê, ela se fala, mas não se vê. Vê isso, vê isso. Mas hoje eu te vejo. Graças a Deus que eu consigo te ver. Ai, que legal. Não, e é que eu também, eu digo assim, né, Rê, essa preguicinha, porque eu comecei, além desse tempo de chuva, eu recomecei a academia, aí dormi pouco, em função, assim, de recém retomando as coisas da rotina, então, aí eu pensei, não, isso não é motivo, vamos lá que a vida acontece. Exato. Eu deixei, me procrastinei de novo essa parte da academia. Eu ia todos os dias. Eu gosto, eu, Regiane, adoro ir na academia. Não seria por não gostar, mas eu coloquei outras coisas a prioridade. Aham. Então, isso ali, porque é algo para mim. A gente, nós seres humanos, temos muita questão de colocar as outras pessoas ou outras questões à frente de nós. E eu estou trabalhando isso na minha mente ultimamente e buscando quais são os cadilhos, por que eu deixo essa questão que eu tanto gosto. Eu gosto de fazer academia, eu gosto de correr, eu gosto de fazer caminhada, e eu sempre deixo isso por último. Vai Então, ficando, em né? vez de exato, de manhã cedo, eu tô em casa, eu tô ali em função da minha filha, mas eu não me pego tempo de ir lá na academia para fazer a minha atividade física. E de noite, eu parece que tenho a obrigação, se eu não trabalhar até tarde, de estar com minha família também. Tá, querendo ou não, como diz, assim como se tem o tempo de mesa, se tem o tempo da família também, né? Para tudo tem tempo. Isso, perfeito, bem isso. E olha que interessante. Sem a gente perceber, a gente já vai entrando no capítulo 18, né? Bem isso, eu estava olhando qual. Eu falei sobre os bloqueios, né, Flávia? Olha que como superar e eliminar os bloqueios mentais, né? Eu antes lendo atentamente esse capítulo, o quanto a gente tem crenças, quantas crenças que a gente carrega e quando a gente para e analisa, escreve umas, não vem umas, vem muitas, porque vem muita coisa, a gente cria crenças, e a gente cria crenças sobre até a nossa própria felicidade, né? Que a gente sempre traz alguma coisa à frente. E não adianta, autoobservação é igual banho, tem que ser todo dia, e não digo assim a todo instante, mas olha, pelo menos fazer uma boa, como diz, um bom exame todo santo dia. Pelo menos uma, duas vezes ao dia para dizer assim, o que que foi hoje, o que que passou hoje pela minha mente, né? Para observar, porque senão fica batido. E a gente vai indo, vai indo. Uhum. E uma forma para começar é colocar o que eu tenho para fazer hoje, o que eu quero hoje fazer. Chegar no final do dia e ver a listinha. Eu consegui fazer o que eu coloquei como meta hoje de manhã, e em que parte eu me desviei? Porque a gente se desvia, a gente ou vai para o celular, ou vai para redes sociais, ou vai para a TV, ou vai. A gente se desvia. A E gente perde muito tempo em questões que não são úteis para nós. é como diz, né? A gente aqui, a gente brinca, são dois palitos, porque olha, um para arriscar e outro para voltar. É muito Sim. fácil, passa assim rápido, é muito fácil. E esses dias eu estava vendo.
Ah, vou citar minha mãe aqui novamente, né? A gente estava vendo uma situação ali de uma reforma. Aí ela disse assim: para piorar precisa melhorar. Aliás, para melhorar precisa piorar. Eu te cancelo. Na hora eu li aquilo, te cancelar. Essa criança não é minha. Eu posso melhorar a partir do melhor. Eu posso subir um degrau a mais, né? Não precisa subir a escada, descer a escada toda para ter que começar a subir de novo. Não. Aí eu ainda Verdade. brinquei, eu te devolvo essa criança é tua, não minha. E para quem não tem conhecimento, aceita isso como a verdade, né? Eu quero melhorar, mas eu tô confortável. Eu ouvi dizer que minha mãe, ou meu pai, minha avó, que precisa piorar para melhorar, né? E a gente vai ficar estagnada a vida inteira, porque a gente não tende a piorar o outro, quer dizer, a gente sempre tende a melhorar. Então, eu sempre vou estar fazendo pequenos ajustes para talvez fazer algo maior, né? E esse algo maior já está esperando faz tanto tempo, mas eu ainda não tive a sensação de estar pior. Ou é como diz assim, uma crença, tá? Um dia lindo de sol, maravilhoso. Aí você está numa paisagem, está com a família, está passeando, tem uma mesa maravilhosa com coisas gostosas para comer. Nossa, tem um dia para desfrutar. Aí tem um cristão lá, um vivente que diz assim, nada contra os cristãos, outra crença aí. Nada contra, tá, gente? Só eu digo assim, tem um Cristo, eu sempre gosto de dizer, tem um Cristo lá, querendo dizer o seguinte, vou pagar os pecados, e aí a pessoa diz assim, não pode ficar melhor. E fica, sempre pode ficar melhor. Sempre pode. Sempre pode ficar melhor. Com Aí, certeza. aí ele diz assim, ele na cabeça dele, ele diz assim, não, não, como é que eu vou dizer? Ele diz assim, isso aqui já chegou no máximo, não tem como melhorar. Ou outro que diz, outra criança que diz assim, o céu é o limite. Eu sempre digo, não, além do céu tem muito além. Isso, tu não sabe o tamanho do universo, né? Vai para além, muito além. E aí, Rejane, nesse, assim, olha, deixa eu ver. Eu não faço muita ideia, assim, agora eu tô fazendo uma linha de tempo aqui nesse meio tempo, né, nessa conversa. Se eu não me engano, deve fazer uns 17, 18 anos mais ou menos que eu estou nessa história de caminho de autodescoberta, de autoconhecimento, né? E como terapeuta há 8 anos. Aí eu fico pensando assim, meu Deus do céu, a quantidade de crença e desbloqueio e coisa que, né, que já fiz, já fui, já voltei. E aí eu fico pensando assim, não me encaixo mais nunca naquele, não é nem naquele corpo, não me encaixo naquela mente, a quantidade de obstáculos. E eu confesso que, nossa, tem chão ainda pela frente. Tem muito chão. Então, Sempre. pensando, nossa, é a 30ª live, 30ª, nossa, 30ª live. Tô aqui até gaguejando, fico pensando assim, eles viram pela frente. E essa vai ficar na história, vai ficar lá como dizendo assim, o início. Nossa, aquela pessoa lá era de tal jeito. Então, que bom, né? Tem uma professora minha que ela fala, sempre fala, seja do tamanho que você é. Não queira dar o passo maior que a perna, achando que você não tem coisa para resolver, para fazer, para descobrir, né? Humildade, seja humilde no sentido de você é desse jeito, você é desse tamanho ainda, né? Então, E a comparação, né? As pessoas muitas vezes dão um passo maior pela comparação do outro. Porque o outro, para quê? Não é sobre o outro, é sobre sua caminhada. E ali acontecem os grandes problemas na questão de eu quero ser igual àquela outra pessoa, eu dou um passo maior, e nesse passo maior eu não apenas estarei me prejudicando, como estarei prejudicando as outras pessoas que vão chegar até mim, depende do que você for fazer. Então, não é sobre o outro, é sempre sobre a gente. Eu vejo nos atendimentos que as pessoas se comparam. E na comparação pode haver a inquietação, a insônia, a instabilidade, a insegurança. Você não está habitando o seu lugar. É como se você quisesse estar lá naquele lugar e você se sente perdido mesmo, porque esse não é o seu lugar. ela E nem a se deu gente vê vício, né? Virou um vício. sim,
Sim, a gente tem que se policiar muito nessa questão da comparação. É muito fácil eu ver a outra pessoa estar fazendo coisas grandes, e querer ser igual a essa pessoa. Mas qual foi a caminhada dela? Como que foi a caminhada? Então, antes de querer se confiar a outra pessoa, é preciso entender qual foi a caminhada dessa pessoa também. Entender qual foi o passo a passo, quanto que ela aprendeu, quanto que ela evoluiu nesse processo. E eu fico pensando assim, né, nessa história de comparação. A pessoa deve ser um suprassumo, né, para estar assim tão no topo. Então deve ser assim algo muito, né, muito maravilhoso. Aí eu digo assim, não, é reconhecer aquilo que foi, reconhecer os seus feitos e dizer ainda, tem chão pela frente, senão você pode, ó, deu, partir. Bom dia, Maria. Graças a Bom dia, Norma. Deus. E interessante, né? E, gente, para quem está chegando, nós estamos iniciando então o capítulo 18, que fala sobre a eliminação dos bloqueios mentais. Ou seja, resumidamente, esse título é olhar para a resistência. Resistência, como diz, né? Olhar para isso. Assim como a gente falou no capítulo anterior sobre o perdão, que é o soltar, no 18 a gente fala que tanto se resiste. Rejane, esse capítulo é assim, ó, eu olho, me deu vontade de assim, abraçar, e ele é um quentinho no coração, porque o tanto que eu resisti para voltar para academia, depois quando eu entendi que a minha questão era, enfim, uma questão clínica, física, né? E aí eu fiquei pensando assim, olha, que interessante, agora eu posso olhar para minha saúde de uma forma um pouco mais ampliada e trazendo o benefício de cuidar do interno também. Regulando o interno, eu consigo cuidar do externo. E aí, o Charles mesmo disse essa semana, quando eu voltei, ele disse, nossa, uma energia diferente, algo está diferente. Mas realmente, eu fui com uma sensação de recomeço. Então, eu já fui olhando para essa questão da resistência. E não no sentido de resistir de bloqueio, e sim de soltar, desbloquear. Fui utilizando o capítulo 17 para o meu favor. E aí ele fala aqui, né, um detalhe, uma frase que eu adoro, né, que a gente já viu no capítulo 16 e 17, que fala assim, para todo problema ele já carrega em si a solução, né? Para todo efeito, há a sua causa. Aí a gente tá ali, tá vendo os efeitos, né? Mas só vê o efeito, só vê o efeito. Quando eu fui atrás de observar qual era a causa, nossa, tudo se clareou. Era igual estar com uma lanterna no meio da floresta. Escura, né? À noite. Então eu fico pensando assim, olha, fez-se a luz. E aí eu gosto muito de dizer isso. Para todo problema, ele já carrega em si a solução. Depende a direção que a gente está olhando, né? Aí eu adoro isso. E adoro, assim, olha, falou em observar questões com bloqueios mentais, eu já vou lá para PNL, já vou para as crenças, já vou para tudo isso que fala sobre reprogramação mental. Ali meu chãozinho. Adoro. Aí ele fala aqui, né? Toda pergunta implica a sua própria resposta. Esses dias eu estava assistindo, eu estava em uma aula, e aí a colega fez uma pergunta, só que ela não se deu conta, e a professora falou assim para ela, na sua pergunta já está a sua resposta. E aí ela ficou olhando, e daí ela disse assim, faz novamente a pergunta, só que ao invés de fazer uma pergunta, faz ela como uma frase afirmativa. E aí ela mudou a entonação da voz, fez a mesma frase, transformou aquela pergunta em uma frase afirmativa, e ela disse, nossa, eu já estou afirmando isso. Eu disse, sim, ali está a tua resposta. Você já está afirmando que tal coisa acontece. Então, tu vê, a professora em si, ela respondeu de outra forma algo que ela queria saber. Só que ela já trazia. Exato. Então, assim, a gente observa que nessa reconstrução, né, sempre é a outra ou eu que faço a pergunta, eu preciso afirmar numa outra questão essa pergunta como resposta, né? Então, não é fazer a mesma pergunta, dar a mesma resposta, não entender qual é a resposta. Mas vindo a resposta de fora, não vai mudar aqui. Por isso que tanto a constelação quanto as terapias, as pessoas fazem, a terapeuta faz perguntas
para desencadear a resposta interna para mudar a mentalidade. Não adianta a gente trazer todas as respostas, todas as questões que estão na sua vida, e se você não traz ela internamente. Exatamente. Eu gosto muito, inclusive a frase que se diz, né? Perguntas abrem portas. Perguntas abrem portas. A grande chave que a gente precisa, assim, ter no nosso molho ali, né? É a pergunta. Eu gosto muito de dizer a seguinte pergunta. QPP, né? Aí a pessoa me diz, QPP? Sim, qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo? QPP. E aí a pessoa já vem com outra pergunta. QPP? O que é isso, né? Qual é o próximo passo? A gente segue adiante. E aí ele diz aqui, pode confiar que nessa atitude trará ordem, paz e sentido a todas as suas iniciativas. Ou seja, olha como é incrível, inclusive quando ele começa com ordem. A ordem precede o progresso, a ordem precede o amor, a ordem precede tudo. Sem ordem, olha, não sai do lugar. Aí ele diz aqui, como eliminar ou formar um hábito, né? Nós somos criaturas de hábitos. De certa forma, se você observar um hábito bem simples, mas que a gente faz desde que nasceu. Todos os dias a gente acorda e à noite volta a dormir, né? É um hábito. Só que é um hábito tão natural, é algo tão natural realmente do ser humano que faz isso sem perceber. E olha que incrível também, né, Flávia? A gente foi estipulado para almoçar naquela hora, tomar janta, tomar café, tudo é estipulado a horários. E dentro disso a gente tem a questão do chimarrão também. Isso é um hábito. Por que eu preciso tomar o chimarrão? Passa o dia sem tomar chimarrão, parece que a gente tá sem chão, tá com dor de cabeça, porque a gente já cria, porque tá um hábito. Se eu não for fazer igual, há uma resposta contrária, né? Uma dor. E a gente ouve muitas pessoas dizendo, se eu não tomo chimarrão, eu tô com dor de cabeça. Se eu não tomo chimarrão, eu não tenho chão. Então, é o momento deles e cria um hábito. Almoço é a mesma coisa. Eu tenho esse horário para almoço. Se eu mudar um dia, parece que, eu tô perdida naquele dia porque mudou o horário do almoço. E aí aqui ele diz os demais, outras coisas, como dirigir, dançar, fazer qualquer outra atividade, essas são atividades que elas são acrescentadas. E aí, claro, a gente vai desenvolvendo atividades como, aliás, eu digo virtudes, como, por exemplo, a disciplina. E aí a gente vai colocando, inserindo horários, inclusive, para isso. Aí ele diz também assim, a reação da mente subconsciente ao pensamento é a ação que constitui a nossa primeira natureza. A reação da mente sobre isso, né? Se criamos os hábitos, segue-se que temos liberdade de escolher quais são os bons e os maus. Então, novamente, ele vem com a situação, nós temos escolhas. Aí fazer as boas escolhas. Não antes, como ele comentava no capítulo 17, ele falava escolha dos bons pensamentos. Aqui ele fala escolha dos bons hábitos. Olha como é uma construção, né? A gente vai trazendo tijolinho por tijolinho. Então, agora ele frisa os bons hábitos. Você pode escolher quais. Comer bem, dormir bem, vestir-se bem, relacionar-se bem. Então, tudo isso. Olha quanta coisa. Se criamos os hábitos, segue-se que temos liberdade de escolher os bons e os maus. Se repetimos um pensamento ou hábito negativo durante um longo período de tempo, então nós colocamos ele como uma compulsão de hábito. É a lei consciente, aliás, a lei subconsciente, ela é uma compulsão. Ou seja, você vai fazendo isso muitas vezes sem perceber. Ele é compulsório. Se você começa a dar um direcionamento, aí você já está fazendo uma segunda interferência dele. Né? Você está dando direção para ele. Nessa questão de, para quem quer eliminar um mau hábito, se a pessoa julga um mau hábito, ele coloca como no sentido de tenha consciência sobre isso. Tenha essa segunda observação. Porque se você faz desmedido, assim, sem perceber, aquilo está lá nesse mais profundo, né? No subconsciente. Aí ele diz, no caso, assim, tinha uma pessoa que, um exemplo aqui, uma pessoa que ele queria
Ele queria desmedidamente, ele bebia e ele queria muito ele fazia um esforço descomunal para parar de beber. Só que aí eu até anotei aqui, né? Regiane, você é tão maior que ele. Você era tão maior que não tem como ficar lutando sobre isso. Aí o que ele fez? Quando ele parou para observar o que causava o vício, eu vou colocar, por exemplo, algo que é mais, vou dizer assim, não deixa de ser tão equivalente, prejudicial, só é um pouco mais. Na sociedade a gente vê um pouco diferente. Por exemplo, o açúcar. O açúcar vicia. E aí a gente observa assim. Se a gente observa não aquilo somente que a gente está comendo, e sim aquilo que está nos fazendo comer, isso é o que faz a mudança. Aquilo que te leva a fazer isso. E aí foi o que ele fez. Aqui eu coloquei como vício também, tá? Pensamentos compulsivos. Além dessas outras questões, né, do exemplo aqui, mas eu coloquei o pensamento compulsivo também é um vício. Você está pensando sobre tal coisa. E aí, como ele diz, você pode escolher pensar outras coisas. Você pode escolher. E aí a observação das crenças, né? Quando eu estou assistindo algo na TV e diz assim, nem essa frase agora, né? Ah, não podia ficar melhor. Claro que pode. Aí eu digo assim, opa, meu pensamento aí, pensamento intrusivo, compulsivo, não, vem cá, resgata ele, né? Puxo ele no laço de novo e transformo ele. Aí ele diz aqui, a ideia de impotência, se a gente não observa, se não tem essas observações, o que domina ali é a ideia da impotência. E a gente fica novamente, né? Fica prostrado sobre isso e é como se dissesse, perde o domínio. Quando a gente observa o que está causando, aí a gente consegue reharmonizar. Aí ele diz aqui na página, para quem está nos acompanhando, 261, ele diz assim, então, como resultado, ele começou a vencer. Ou seja, ele compreendeu claramente que não havia outro obstáculo à sua cura. Aliás, a não ser o seu próprio pensamento. Ele pensava, observava, e aí ele observava o que o fazia a ir atrás daquela coisa que sanava a vontade dele. Não vou nem dizer a palavra aqui. E aí ele então começou a parar, inclusive, de resistir à mudança. Você tem algo a acrescentar nessa parte? E assim, né, Flávia, se a gente olha assim, ele perdeu o emprego, perdeu família, perdeu tudo. Para vencer o vício, você tem que ter algo 10 vezes melhor e maior te esperando para o outro lado. Não adianta querer vencer um vício só por vencer. A gente não vence, a gente vai voltar a fazer a mesma coisa. Então, para eu sair de um vício de repetição, eu preciso ter um ganho 10 vezes maior logo em seguida. Então, se eu não tenho uma objeção de conseguir sair desse vício, propriamente roer unha é um vício, gente. Roer unha é um vício. E a gente vê, eu vou lá pintar as unhas para ficar, para não roer unha. Ela tem um ganho de ter a unha bonita. E quando a pessoa não pinta, ela rói de novo. Ela volta a roer, porque ela já perdeu o ganho de ter a unha bonita. Então, focar nesse ganho que eu tenho pós vencer esse vício. Se não tem uma objeção, um foco lá na frente, não vai vencer o vício. Não vai sair de... Igual estudar. Eu procrastino o estudo, um exemplo. Se eu não focar que lá na frente eu quero ser um exemplo de estudo, de passar conteúdo, eu não vou focar no estudo por mim. Eu vou focar no estudo projetando algo lá na frente, que é fazer algo maior com aquilo que eu aprendi. Aquilo que se diz, né? Uma intenção, né? Um puro intento ali, né? Exato. Bom dia, Marley. Bom dia. Tem que ser um ganho bem grande, né? Sim. E aí, nessa outra parte, quando ele fala assim, já estamos então no poder da imagem mental, né? O poder da visualização. E justamente ter a intenção e visualizar isso. Porque a gente diz assim, vontade todo mundo tem. Vontade, a vontade, ela tá ali, é intrínseca, né? Vontade.
E agora, quando você coloca a intenção sobre isso e coloca a ação, nossa, só a gente tem ainda mais impulso. Aí ele diz o seguinte: todos os dias, sistematicamente, o que essa pessoa aqui dessa parte do exemplo ele fazia? Ele, apesar de ele ter a imagem, aliás, de ter a vontade, o que ele fazia? Ele começava a visualizar isso. Ele sentava, ele se colocava de forma calma, tranquila, e ele começava a visualizar os detalhes. Tem a história, né, Rê? Se você visualiza um carro, como você quer esse carro? Sinta os detalhes, até mesmo do carpete, do que tem no carro, o console, né? Assim, o painel, passa a mão assim. Como é pegar no volante, mesmo que seja mentalmente, o cheiro que tem esse carro, né? Visualizar o som. Qual é o som que toca no carro? Quem está andando com você nesse carro? Para onde vai esse carro? E aí é um exemplo que ele coloca aqui. Aí o autor diz para ele assim que ele poderia recondicionar isso. Ele poderia trazer isso tudo, inclusive de forma gradual, não precisava ser tudo de uma vez só. Então, diariamente, o que ele fazia? Esse rapaz aqui que o autor deu a ideia para ele, dizendo assim, faça isso gradualmente, à medida que também se torne um hábito. Visualizar torna-se um hábito. E aí ele disse, eu lhe disse que poderia comparar a mente consciente a uma câmera fotográfica. E aí você vai olhando essa imagem, cada tempo você vê uma coisa diferente. E vou te trazer um exemplo. Tem situações quando eu olho pela janela, eu paro e eu fico olhando assim, eu fico pensando, o que eu não vi aqui ainda? O que eu não vi ainda? Aí eu paro, eu fico olhando os detalhes nos telhados, olho mais adiante. Eu sempre vejo coisa diferente, gente. Sempre. E eu me lembro que quando eu dava aula, me lembro de uma aluna que chegou e disse assim: eu estou sem inspiração, não quero fazer nada hoje porque eu estou sem inspiração. E a ideia era que a gente criasse. Eu não consigo lembrar exatamente, isso já fazem. Imagina, fazem 20 anos já, faz mais de 20 anos. Aí, mas eu me lembro que ela disse assim: eu estou muito sem inspiração. E eu disse para ela assim: fica um tempo aqui comigo olhando na janela. E eu estava olhando para a torre da igreja. A torre da igreja era na esquina, do outro lado da rua, né? Era em outra cidade. E aí ela disse assim, não, eu só tô vendo a torre. Eu disse, mas olha os detalhes da torre. E os tijolinhos, as telhas, elas eram assim, ó. Aí eu disse pra ela, tá vendo que tem linha ali? Aí ela disse, nossa, eu nunca tinha parado para observar esse detalhe. E aí foi a partir dali, depois eu fui fazer uma pós-graduação, inclusive em estamparia. E aí, anos depois, mais tarde, aí eu fiquei pensando assim, que interessante, sentar no chão, pegar só um pedaço do friso, não da imagem que está dentro da lajota, e sim o que está em volta. A gente está muito acostumado a ver só daquele jeito. Então eu paro na janela e fico olhando qual é o não óbvio aqui. Então eu vou treinando meu olhar. Onde é que está aquilo que não é óbvio? E É um muitas vezes a gente busca a perfeição, né, Flávia? É sempre a perfeição. Tem que ser logo de saída perfeito, senão não vai funcionar. E ele, em todo o texto, em todo o livro, ele deixa muito claro em usar o que você tem agora disponível para ser usado, que é a mente. Ela funciona. Então, use isso que você tem hoje. Então, eu consigo imaginar alguma coisa, potencializa, não busca a perfeição de querer fazer a imaginação hoje já e ter tudo perfeito. É uma construção, que nem você falou, é lento, mas a perfeição faz a gente procrastinar. É. Inclusive, tem um senhor aí do teu estado, de Santa Catarina, que ele tem um livro chamado O Óbvio Precisa Ser Dito. E aí, o que eu faço com a minha mente, tem momentos que eu paro para ver o não óbvio. É esse treino que eu vou fazendo. O que tem além disso, né? Porque como eu construo a minha profissão anterior, era justamente construir embalagens, imagens e instruções mesmo para essas embalagens. Aí eu sempre brinco. Não é à toa que no shampoo tá escrito como se usa.
O óbvio, né? Então eu sempre vou além do óbvio. Bom dia, Fabiana, bom dia. Então eu gosto muito de ir além disso, né? Aí ele diz: o seu único objetivo passou a ser, então, o de gravar firmemente a imagem na mente, né? A imagem mental que ali acabava se revelando. Então, eu adorei, praticamente, sim, particularmente, eu adorei esse exemplo. Eu fiz duas matérias na faculdade sobre fotografia, inclusive. E aí eu gosto muito de parar nesse estado meditativo, fazer essa meditação de olho aberto mesmo, parar e ficar observando. E eu ainda não vi aqui. Então, ali minha mente vai se expandindo também. Então, é a imagem que ele diz. O que tem hoje para visualizar nessa mesma imagem? Aí ele bota aqui, atenção concentrada, né? Então, daí, continuando o mesmo exemplo nesse diálogo que ele fez aqui com o autor, aliás, que o autor fez com ele, né? Esse rapaz, então, ele compreendeu que a mente consciente funcionava como uma câmera e, portanto, não recorria a qualquer esforço. Não precisava de esforço. Ele podia fazer isso com calma, com tranquilidade, sem pressa. E aí eu relacionei, inclusive, a tudo que há no universo, ou seja, para além de nós. O corpo está funcionando naturalmente, as coisas vão acontecer, independente se estamos aqui ou não, né? A gente sai dessa história de, eu sou essencial, sem eu nada acontece. Então ele sai disso. Ou seja, tá tudo se expandindo, tá tudo acontecendo, a vida vai seguir, né? Você não é o preferido da vida. Nem escuta. É. Aí, como diz, você não é a última bolacha do pacote, né? De tal forma. E aí, então, você pode fazer isso como uma criança faz, descobrindo e contentando-se com isso, né? Aí ele disse assim, tranquilamente, então, Bob ajustava os pensamentos, focalizava a atenção na cena diante dos seus olhos mentais, até identificar-se gradualmente com ela, ou seja, até se inserir no cenário. Onde você se coloca nesse cenário? Uma coisa, aí tem o seguinte passo, né, Rê? Uma coisa é você visualizar o carro que você quer, o cheirinho que tem dentro dele, o som que tem dentro dele. E como é você como motorista desse carro? Com que roupa você tá? Como está o seu emocional? Para onde você quer ir? Como você conversa com as pessoas que estão com você? Um segundo plano, né? Aí você começa a visualizar quais são os cursos para onde você está dirigindo, quais são os cursos que você quer ir fazer, né? E você está dirigindo esse carro até lá. Quais são as coisas que você quer comprar no mercado, daí você vai com esse carro até lá. Eu tô te vendo, parece que tá passando uma coisa na sua mente, assim. É bem interessante porque é uma construção, né? A gente para, a gente imagina, a gente projeta, por quê? Todos nós temos projetos, indiferente quais que são, projeto de gravidez, projeto de empresa, projeto de carro novo, casa, não importa. Mas quantos de nós vivemos esse projeto antes de estar concretizado, né? A gente sempre, como nós somos muito racional, nós queremos ver as coisas acontecer. A gente não para imaginar, ter esse mundo imaginário da criança, da fadinha, do super-homem. Nossa imaginação, ela muitas vezes é fechada pelo excesso do raciocínio, por excesso de... Exatamente, exatamente. E aí eu fico pensando assim, quão amplo é esse espaço, né? A gente tem escolha, tem possibilidade. Aí ele disse assim, ó, então para esse rapaz, o que restava era a cura, não tinha nada além disso, né? Aliás, não tinha nada menos que isso, não havia a menor dúvida de que ocorreria a cura do vício dele, né? Então, a causa e efeito, ou seja, antes ele visualizava sempre o efeito, ele foi lá para a causa, começou a expandir, observar melhor a causa, né? E aí, o que ele trouxe? A intenção de cura. E aí ele conseguiu. E eu fui lá para a página 263.
onde lá no finalzinho ele diz o seguinte, é um outro exemplo, que uma mulher, ela dizia que ela tinha muito pé frio, que ela acabou atraindo uma pessoa que era, como diz assim, é que nem o Mick Jagger quando vai assistir os jogos de futebol, o azarão. Então ela disse assim, ah, que ela acabou atraindo um cliente que ele era literalmente um pé frio, um cliente pé frio, porque ela dizia assim, poxa, eles tinham vários projetos, tinham vários produtos, várias coisas para fazer, para criar, só que não acontecia, não vendia. E aí acho que eles não conheciam a constelação. Mas enfim, eles tudo de alguma forma assim não finalizava. Aí ela observou a crença que eles tinham, a crença sobre isso, né? E daí ela disse assim: quando chegou o segundo cliente, quando chegou o terceiro cliente, quando chegou o quarto cliente, não finalizava. Aí ela disse: poxa, mas está acontecendo alguma coisa. Quando, sei lá, o 10º cliente chegou, que seria o cliente em potencial, ela disse assim: se todos os outros não deram certo, esse também não vai dar. Ela já botou um carimbo em cima. Aí eu acrescentei aqui o exemplo a repetição de padrão, por exemplo, dos relacionamentos, né? Uma mulher que, por exemplo, a mulher ou o rapaz que, por exemplo, já está se relacionando com, sei lá, eu vou botar aqui um exemplo, já está no terceiro, quarto casamento dela, ela diz, vou tentar de novo. Ela não se dá conta que, na verdade, é o padrão dela que, né, que pode ser mudado. Aí ele vai indo, não dá certo, não dá certo, não dá certo. Nós temos aí alguns famosos, né? Falam que repetiram, assim, uma sucessão de casamentos, e aí a gente observa. Afinal, se algo vai acontecendo de forma assim que não dá certo, o que tem ali? Olha-se a causa. O efeito é de tal jeito, olha-se a causa. Aí ele diz aqui, a crença gerou um molde de frustração, hostilidade e obstáculos. Aos poucos, ela então começou a esperar mentalmente as desistências de última hora. Ela já estava condicionada a isso. Quando a gente olha a causa, a gente vai lá e faz o quê? Condiciona, recondiciona melhor, né? Sempre para a solução. Aí, por exemplo, ele diz aqui, o subconsciente começou a criar as condições que ela temia. Ou seja, né? A gente já fez uma live onde a gente brincava e eu dizia, eu me lembro direitinho, que a gente dizia assim, ai, que medo de ganhar 5 mil, que medo de ganhar um Pix de 5 mil. Ou seja, se você está condicionado, se você condiciona o seu subconsciente, é óbvio que aquilo vai acontecer. Você já está afirmando, você já está condicionando. Claro, né, Rejane? A gente pode fazer os 5 mil, ganhar os 5 mil e fazer os 5 mil de forma mais leve, né? Sem medo. Exato. E aí, ela criar um círculo vicioso. Como é que ela faz isso? Como que ela muda esse círculo vicioso? Observando, afinal, o que a fez criar esse círculo. O problema estava em sua própria mente. E reconheceu que a cura viria com a mudança de atitude mental. Eu adoro essa palavra atitude mental, porque eu digo assim, te coloca no compromisso de estar em atividade, literalmente estar em atividade. E aí, já ouviu aquele termo que diz assim, ó, a pessoa tá numa cidade que tá vendo a grama crescer. Ela tá parada observando. No dia a dia a gente tá, às vezes, tão corrido, tão corrido, que a gente não para observar. E é só que o fato de observar também muda tudo. Você observou, mudou a direção, mudou a perspectiva, muda tudo. E estamos muito no modo sobrevivência, né, Flávia? A gente acorda de manhã, é automático, nós temos todos os dias programados horário para trabalhar, horário para voltar, hora para comer, para pegar a criança, pai. A gente está tanto essa importância de parar, respirar, olhar, analisar o que eu estou repetindo e que está sendo de uma forma às vezes pesada, mas eu negligencio olhar para isso. E aqui ele traz tudo que eu negligencio, tudo que eu nego, eu não curo.
Então, a minha vida não está legal, eu estou sempre na mesma rotina, sempre no mesmo caminhar. Ok, entendi. O que eu posso mudar dentro disso? O que que eu Exato. posso fazer pequenas mudanças? Eu sei que eu vou ter que trabalhar, eu sei que vou ter que cuidar das crianças, eu sei que tenho meus afazeres. Mas se está cansativo, alguma coisa dentro disso eu consigo mudar. Se até às vezes o próprio almoço não dá nesse horário que você tem um almoço. Exatamente. Eu tenho um amigo que ele estava falando, ele dizendo assim, queria empreender, daí ele disse assim, eu vou desistir, isso aqui não vai dar certo. Eu falei, bom, se você está afirmando que não vai dar certo, e se você já quer desistir, ok, segue. Agora, eu não tomaria uma decisão tão rápida assim, estando irritada e de forma tão precoce. Não faria isso. Daí, são duas coisas que eu digo assim, observa muito quando você tá muito eufórico, muito animado, assim, que daí não é alegria, é uma euforia, né? E observa muito quando você tá, assim, muito, como dizia aquele ator, o Paulo Gustavo, ele sempre muito borocochosinho. Então, observa muito, porque só ali a gente pode fazer as nossas mudanças, né, Regiane? Estando no estado de autoobservação, a gente vai lá pra consciência. E aí aqui tem mais uma. Nossa, eu boto duas chaves imensas, assim, do lado quando ele diz assim, que essa pessoa começou a meditar da seguinte maneira. Aí ele traz mais uma forma, uma afirmação. Compreendo que sou una com a inteligência infinita da minha mente subconsciente, que não sabe o que é obstáculo, dificuldade ou demora. Eu vivo na alegre expectativa do melhor para mim. Minha mente mais profunda responde aos meus pensamentos. Sei, com certeza, que o trabalho do poder infinito da minha mente subconsciente não pode ser obstruído. A inteligência infinita sempre flui, aliás, sempre conclui com sucesso tudo que inicia. A sabedoria criadora opera através de mim, levando todos os meus planos e objetivos à concretização. Tudo que inicio leva a uma conclusão bem-sucedida. Meu objetivo na vida é proporcionar um serviço maravilhoso e todos aqueles com quem eu entrar em contato serão beneficiados pelo que tenho a oferecer. Todo o meu trabalho, no contexto da ordem divina, chega à plena fruição. Meu Deus do céu. Quando eu li isso aqui, eu fiquei pensando, isso aqui é um decreto para ter na porta da geladeira, na porta assim, no espelhinho, no banheiro, para ter do lado da cama. Eu digo para ter em todo lugar. Como diz assim, aquilo está se referindo às vendas, aos clientes que ela queria obter, né? Mas eu digo assim, ele é tão maravilhoso porque ele recondiciona a tua mente dizendo, eu nem sei o que são obstáculos. Eu nem sei o que é dificuldade. Nem tenho pretensão de saber. Isso nem chega na minha mente, né? E aí uma coisa que ela diz, resumindo essa frase, tudo dá certo para mim. Tudo sempre dá certo para mim. E só falando isso já dá um alívio no corpo, né? Tudo dá certo para mim. Isso já é algo assim que parece que desbloqueia algo internamente. Exatamente, nossa. Aí ele fala assim também na página 265, quanto você realmente quer o que quer. Ai, eu adoro, Regiane, eu tô assim, saltitante aqui com esse capítulo. Adoro esse capítulo. Porque me leva muito para aquilo que já Napoleão Hill falava, sobre o desejo ardente sobre as coisas. Você realmente quer isso? Porque o que mostra que você quer são os resultados. Não adianta. Ah, a pessoa quer querer, todo mundo quer. Querer, todo mundo quer. Até o meu cachorrinho aqui do lado, às vezes ele quer também. Até agora ele quer dormir. Bem isso aí. Você realmente quer? Isso. Aí ele diz Dou- aqui, ele estava conversando, aliás, uma conversa de Sócrates com alguém ali, né, dizendo assim, daí ele diz assim, quando você, Sócrates dizendo para essa pessoa, quando você quiser sabedoria, tanto quanto quiser ar quente, ar quente não, quando quiser água, por exemplo, que era
Era uma passagem, até tem um filme que fala sobre isso, não vou lembrar o nome do filme agora, mas era uma passagem que ele diz, inclusive, daí ele tá aqui falando exatamente como Sócrates falou, Sócrates atirou essa pessoa na água, daí ele dizendo assim, se você quiser tanto sabedoria quanto quiser sair da água, né, aí é que vem o desejo ardente. Botei bem grandão, ainda frisei. Desejo ardente. Sente um desejo forte, sincero de eliminar certo bloqueio na vida, chega à conclusão clara de que há uma maneira de fazer isso, ou fica confiantemente, né, mais confiante, decide que esse é o curso que deseja então seguir. Aí sim você sabe que você está tendo um desejo ardente sobre isso. E inevitavelmente vai acontecer. Eu gosto muito de observar um pensamento de uma professora que ela diz assim, que ela leu esse livro e ela diz assim, 100% dos teus desejos serão atendidos. Porque está lá no seu subconsciente. Você pode dar uma roupinha para ele dizendo, não, eu não queria isso. Aí você troca a roupa no dia seguinte e diz, não era bem assim, mas até que você olha e vê a realidade e diz, eu realmente queria isso. Aí acontece. Exato, Seus desejos serão realizados. Aí, na página seguinte, na página 266, ele fala aqui, inclusive, né, ele começa então a despertar os seus poderes, seja mentais, espirituais, quando você tem essa observação. Você sabe o que quer e se recusa terminantemente a permitir que os ladrões, ou seja, os pensamentos, hoje em dia a gente fala os pensamentos intrusivos, de ódio, raiva, hostilidade, má vontade, roubem a sua paz, harmonia e saúde. Ai, a sua felicidade. Ou seja, hoje de manhã eu acordei com preguicinha. Era um pensamento intrusivo. Aí, opa, vai para outra querência. Aí ele disse assim... Não, né? Hã? Quem não? Quem... Acordar com preguiça, dia de chuva, automaticamente a gente já fica mais recolhida, Flávia. É bem automático isso. Aí tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Tudo bem. E daí ele disse assim, logo que formar o hábito de identificar imediatamente seus pensamentos com o objetivo que tem na vida, você deixará de ser perturbado por pessoas, condições, notícias e eventos. Ai, meu Deus do céu. Resumidamente, entre aspas, você começa a laçar o seu pensamento igual laça o touro. Você pega aquele touro bravo na mão e aí você diz, meu Deus, agora sou eu que domino. Agora aqui, você nem é mais chefe, você é o líder. Você subiu de cargo. Seu pensamento é o poder imaterial e invisível, e você resolveu aceitar que ele o abençoe, inspire e lhe conceda paz. Olha que interessante. É igual, eu brinco assim, poxa, tá ali assim, sendo dominado pelo seu pensamento. É você que domina ele. Quantas vezes, né? Nossa, quantas vezes a gente é dominado pelos nossos pensamentos. E todo pensamento, ele gera uma emoção no corpo da gente. E essa emoção gera uma ação. E quantas vezes a gente é levada por um pensamento que talvez nós nem desejava, mas está ali, de uma forma, porque eu alimentei, não dei limite a esse pensamento, que repete a minha sensação de inferioridade, a minha sensação de impotência, que geração de eu fico onde eu estou, porque eu não estou saindo, eu estou aqui, não tenho esse prazer, eu não tenho essa motivação. A gente tem que prestar cada vez mais atenção aqui que nós estamos alimentando-nos. Exatamente. Essa semana, quando eu voltei para academia, aí eu ainda estava fazendo um exercício, fiquei pensando assim, ai meu Deus, estava tão mais gostoso em casa. Mas aí eu pensei, olha esse pensamento. Aí eu fui lá na minha mente e disse assim, sai com esse pensamento. Daí eu fui, fiz, mas eu tava na falha, tava assim já, né? Já tava na última série, foi indo, e eu disse, só mais uma, só mais uma. E daí consegui concluir. Aí depois eu pensei, olha, né? Fiz rápido todos os exercícios, todos, assim, né?
Aí eu pensei, pô, foi 1 hora só que eu fiquei lá e pronto, não foi a vida toda. Não foi a vida toda. Eu me lembrei, em novembro do ano passado, tem um morro aqui na cidade, que são 4 km de subida e 4, enfim, né? Mas assim, ó, Regiane, ó. Aí, em geral, o pessoal leva 1 hora, 1 hora e meia para subir. Eu levei 2 horas. Mas fui. Eu fui dizendo pra minha mente, um pouquinho mais, devagarzinho, né? Fui subindo. E aí, cheguei lá. Nos primeiros 100 metros, eu fiquei Né? pensando, o que que eu tô fazendo aqui? Quantos que fazem 1 hora estão muito mais desgastados do que você fez em 2 horas? Assim é a nossa jornada, Flávia. Se a gente força, a gente insiste, a gente quer porque quer, se torna cansativo. Agora eu faço de uma forma calma, tranquila, passo a passo. Eu aproveito o processo e não me canso tão rápido. Esse agilizar-se, fazer rápido, cansa e faz a gente desistir bem mais rápido do que fazer com calma. Exatamente. E aí você fica pensando assim, né? Ah, os outros estão, como diz assim, os outros estão te influenciando, mas você não observa que você é sua primeira influência. Você que tá ali nesse. Você que tá no comando da sua nave, como diz, né? Aí tem outro aqui. Aqui, daí a gente vai para esse outro exemplo aqui que fala, né? Por que ele não podia ser curado? A gente vai lá para aquele exemplo que você mesmo falou, né? Que é você que diz, você que dita, você que condiciona se você vai ou não fazer tal coisa, né? Aí ele diz aqui os benefícios. Quais são os benefícios, né? Nesse exemplo aqui, ele tinha, como é que eu vou dizer? Vou colocar aqui de uma forma diferente, um pouquinho diferente. Vou dizer assim, eu até já citei esse exemplo de uma mulher que ela estava doente e cada vez que o marido ameaçava, ele dizia, ele comunicava que ele iria embora, eles já estavam se separando, cada vez que ele dizia vou embora, ela piorava a doença dela. Ela estava assim, ela aumentava. Cada vez que ele parava e ficava e dizia assim, tá, então eu vou ficar porque daí ela se cura pelos filhos, né? Sempre a história dos filhos. Aí ele ficava, ela melhorava. Aí ele, a fulana de tal tá melhor, agora eu posso ir. Ela vai lá e piora de novo. Aí, nesse caso aqui, ele diz o seguinte: tinha um homem que ele tinha uma vida agitada de negócios, né? E aí ele viajava muito a negócios. Ele tinha filhos, era casado. E só que quando ele viajava a negócios, ele tinha uma mulher nesse outro lugar, nessa outra cidade. E aí, então, ele começou a observar que ele tinha sempre assim um sentimento profundo, sempre inconsciente de culpa. Ele não sabia porque o que causava a culpa nele, né? Entre aspas, não sabia. Mas, como dizia, ele sabia do efeito, mas não sabia, não olhava a causa. Aí ele diz assim, da mesma maneira e que ele se sentia, então, ele se sentia inválido sobre esse efeito, né? E aí, o que o autor diz para ele, assim, olha, você precisa parar, observar o problema, a questão. Quando você observar, aí sim você vai conseguir dizer e dar direcionamento. E foi o que ele fez. Quando ele parou, observou o que fazia ele ter esse movimento, ele começou de fato a observar que não tinha como manter uma rotina agitada dessa. E não era nem sobre trabalho, era sobre rotina, era manter todos esses relacionamentos. Manter relacionamento com a esposa, com a outra mulher, com os filhos. Era muita, era muito ruído ao mesmo tempo. E aí o que ele fez, ele olhou o essencial. Então, naturalmente, ele terminou o relacionamento extraconjugal que ele tinha, voltou-se para a família e aí ele começou novamente a ter uma estrutura sólida ali. Aí ele diz assim, uma coisa que ele fez 3 vezes ao dia passou a gravar no subconsciente a seguinte prece: a minha mente está saturada de paz, tranquilidade, harmonia e equilíbrio. O infinito se estende em repouso sorridente dentro de mim. Nada no passado, no presente ou no futuro me atemoriza.
A inteligência infinita da minha mente subconsciente me conduz, guia e dirige de todas as maneiras. Hoje, enfrento todas as situações com fé, equilíbrio, calma e confiança. Estou agora inteiramente livre do meu hábito. A minha mente está saturada de paz interior, liberdade e alegria. Eu me perdoo e estou perdoado. Paz, sobriedade e confiança reinam supremas em minha mente. Ou seja, quando ele começou a trazer consciência sobre tudo isso, ele começou, além de afirmar que ele teria uma nova escolha, teria possibilidades, ele começou a trazer reforço sobre isso. Começou a reforçar. E aí foi que ele conseguiu dar uma nova direção para a vida dele. É tão interessante isso. Muito, porque a gente tem que, volta e meia, né, parar e analisar o que que eu estou... Por isso que é incrível que tem final de semana, tá? De domingo, para quê? Para repensar, para reorganizar, para reharmonizar o que precisa. Não é sobre eu me deitar no sofá e descansar. É sobre me reconectar, me ver o que eu posso fazer diferente, o que eu fiz essa semana que estava cansativo, que essa semana eu posso fazer diferente. Tem as férias de 30 dias que a gente pode aproveitar. E ainda tem os feriados que são os extras, né, Flávia? Que a gente pode viver esse processo ali. Sim, é o reorganizar a casa. Aí as pessoas Não é dizem, a casa que eu moro, né, Flávia? Não é a casa que eu moro, que existe um templo muito mais sagrado que vem antes dessa casa. exatamente. Você habita um corpo. Você habita um corpo, habita uma mente. E aí, quando você dá o direcionamento, nossa, E olha, recarrega. e esse é o único, a única casa, o único templo que você precisa fazer a faxina. Não vai poder colocar faxineira ali para limpar. Diferente da casa, você pode colocar faxineira, faxineiro, tanto fez como faz. Mas essa faxina aqui cabe a cada um fazer. Exatamente. Essa manutenção é sua. Ninguém faz por você. Aí, como diz assim, a mesma coisa, né? Pessoa, eu vim e pensei assim, de banho tomado. Não, Rejane, é a única, assim, eu posso fazer por mim isso, não tem outra pessoa que vai fazer isso por mim. Aí eu fico pensando assim, meu Deus, são coisas, hábitos básicos, né? Ninguém vai fazer isso por você. Ninguém. Comer direito, ninguém vai fazer isso por você, né? E aí, a gente vai. Concluímos então na semana. Concluímos esse capítulo na terça que vem? Ok, ótimo. Porque ele fala basicamente, a gente conclui na próxima terça, mas ele fala basicamente sobre você é o capitão do seu barco. Você é o capitão desse barco. Bem isso aí. Bem isso aí, Flávia. É incrível como que a gente tem o controle, né? E eu acho interessante, né, Regiane, quantas e quantas vezes, quando a gente se vê disperso, quando a gente se vê sem clareza, quem está no seu lugar? Sempre tem alguém, né? Às vezes a gente diz assim, fulano tá cuidando muito da vida do outro, quem tá cuidando da vida dele, né? Da vida ali, né, que tá acontecendo. Ou às vezes você pode estar distraído sem cuidar da vida de ninguém, mas você não está cuidando nem da sua, nem de ninguém tá onde no mundo tá voando. Uhum. E por isso que muitas vezes acontece ter doenças graves, né, Flávia? É uma forma que o corpo, nosso inconsciente, encontra para nós voltarmos para nós. A doença não vem como punição, mas muitas vezes ela vem dizer: você ainda está vivo, ó. Apesar disso, você ainda está vivo, então volta para você, cuida um pouquinho mais de você. E a Exato. pessoa nesse processo, muitas vezes ela volta. E quando volta, depois do processo da doença, ela diz assim: nossa, como eu mudei, como que eu aprendi muita coisa com esse processo. Na verdade, tudo vem como aprendizado, né? E podemos tornar mais leve esse aprendizado quando nós entramos para o fluxo.
Ano passado eu estava fazendo fisioterapia para os ombros, e aí a fisioterapeuta falou assim: olha, parte do tratamento é você fazer o reforço na academia, né? Aí eu olhei para ela assim e falei, ah, né? Disse, tá bom, a minha criança, tá bom. Aí fui, daí eu me lembrei da adolescência, ai, de mim, eu tinha um negócio assim que eu dizia, nossa, se eu não fosse todo santo dia, eu tinha um prazer tão grande, eu ia. E eu tinha um negócio assim, parece que doía lá dentro, assim, se eu não fizesse. Eu tinha que, porque eu estava disciplinada, estava regradinha, né? Bonitinha. E o resultado vinha muito rápido, era muito maravilhoso. Aí eu fiquei pensando assim, e agora? Aquela coisa que se diz assim, oi mãe, bom dia. Aquela coisa que se diz assim, novamente. Aí quando se tem o diagnóstico, parte do tratamento é fazer exercício físico, né? Não tem, eu não vou escapar. E que Assumir as minhas responsabilidades. é, como diz, que bom que é exercício, né? Não é outras. Um dia, Josi, não são outros tipos de coisas, assim, né? Então são coisas Ex- simples, fazer o básico bem feito. Exatamente, cabe a nós, né? É. Perfeito. Então tá bom. Gratidão, Melissa, por esse momento, por essa manhã, por essa hora. Só gratidão e até terça. Até. Gente, um beijo. Muito obrigada pela participação de todos. Vou deixar aqui gravadinho, depois vocês podem reassistir. Um excelente dia para todos. Beijo! Beijo, Rê.